Olá a todos, eu sou Lucas Anzolin e hoje eu vou compartilhar com vocês uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. A reflexão é do capítulo 25, dos itens 9, 10 e 11. Capítulo 25, itens 9, 10 e 11. Não vos canseis pelo ouro. Então, nesses itens, né, dentro desse trechinho aqui que o Evangelho nos coloca, ele traz, primeiro, a reflexão, né? Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do teu alimento. Então, aqui ele já começa a colocar, né, Jesus, aqueles que iriam sair fazendo a sua nobre missão, duas coisas, né? Primeiro, sobre os próprios bens materiais, né? Ou seja, a época que era vivenciada por Jesus é uma época diferente da nossa. Então, ali, poucas casas tinham o costume de receber pessoas, casas de família, né? Claro. E poderia até Jesus, antevendo alguma questão que pudesse interferir ali na vida dos seus discípulos, essa era uma medida, então, de proteção e segurança. Então, assim, não é necessário que levem recursos, muito recursos, porque isso pode ser um perigo. Então, algumas linhas de estudo dizem também sobre isso, né? Seria até uma forma de preservar a integridade ali dos seus discípulos. Também Jesus pode, nesse momento, colocar aqui uma reflexão moral, né, sobre a questão de confiar, a questão da fé, a questão de ir simplesmente com aquilo que se tem de mais importante, que é aquilo que cada um carregava em si, que era a boa nova, que eram as informações que Jesus passava. E que eles fossem então somente com isso, pois no caminho encontrariam os recursos disponíveis. Essa fé é uma fé que todos nós temos que trabalhar. Não precisamos hoje, na nossa atualidade, na nossa realidade, nos despir de todos os bens materiais, mas nós podemos sim exercitar essa fé, ou seja, nós podemos seguir no caminho proposto por Jesus, levando a boa nova adiante e confiando que os recursos necessários que irão nos prover na caminhada irão chegar até nós. É um exercício muito grande de desapego, de fé, de confiança na providência divina. Então Jesus, de alguma forma, ele mostra isso. Ele fala, vá, não precisa de ouro, na prata, não precisa nem de duas túnicas. Vá, segue, porque no caminho isso, tudo que vocês precisarão, chegará até vocês. Então, olha que exercício grandioso de fé que ele já colocava. No item de baixo, é um item um pouquinho mais longo, né? Mas ele vai falando para os seus discípulos ali, ir buscando então esses lugares que eles pudessem ficar, né? Buscando essas casas, essas famílias que pudessem acolher. E aqui ele vai colocar algo muito especial desses itens, né? Que ele diz de forma muito clara, né, que quando chegasse em alguma casa ali que não fosse, por exemplo, bem recebido, né, ele usa muito a palavra paz nesse trechinho aqui, não fosse bem recebido, que ele pudesse então seguir adiante buscando outras casas que o recebessem de forma mais amorosa e tivesse mais afinidade com a boa nova que estava sendo pregada, né? Então esse item ele vai colocar aqui. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informar-vos de quem há nela digno, e fica ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a dizendo, paz seja nesta casa. E se aquela casa na realidade o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isto,
menos rigor, experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que naquela cidade. Então ele vai, né, ele sugere, ou seja, entre naquelas casas, peça abrigo, mas não force ninguém. Veja se haverá uma afinidade, se não, sem nenhum tipo de ressentimento, sem nenhum tipo de violência, sem nenhum tipo de revolta, segue o seu caminho, sacode o pó e segue. Então, de novo, trazendo para o nosso dia a dia, que isso é muito importante quando a gente olha para o Evangelho, né? Mais do que compreender o que está escrito aqui, é aplicá-lo em nossa vida, pois isso é que nos fará ser pessoas melhores, isso é que nos fará chegar até uma evolução. Nós vamos também refletindo na nossa própria caminhada. Então, durante esse caminho, muitas pessoas não vão concordar conosco, muitas pessoas não vão aceitar os nossos dizeres, muitas pessoas questionarão a nossa fé religiosa. O que Jesus nos ensina aqui? Sacode o pó, segue o caminho. Busque outras casas, outras pessoas. Não force ninguém a acreditar naquilo que você acredita. Não queira convencer ninguém de que você está certo e que essa outra pessoa está errada. Simplesmente veja se há uma disponibilidade. Então, se houver, que a paz se faça presente para ambos, e ali você tem, então, a permissão de ficar. Se não houver, leve essa paz em seu coração e siga o seu caminho continuando a semear. E aí o item 11, ele vai, fazendo algumas explicações com relação a essa passagem, e no finalzinho ele traz algo assim muito assertivo, principalmente para nós espíritas, né? Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa, não lanceis o anatema sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vos procuram e deixais em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras de Cristo. Antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje será pela caridade e pela doçura. Isso é de extrema importância. E com certeza, se não só nós espíritas, mas também, nós espíritas, mas todas as religiões levassem isso aqui adiante, não haveriam, por exemplo, guerras em nome de Jesus, não haveriam guerras em nome de Deus, não haveriam torturas, não haveriam brigas, não haveriam conflitos. É muito clara essa passagem. Nós não precisamos violentar ninguém com relação às nossas crenças. Aqui, vamos pegar que não é nem a violência física, a violência moral, quando a gente quer invadir o espaço do outro, violentando o espaço dele com as nossas crenças, com as nossas verdades, com aquilo que nós entendemos sendo correto, com a nossa visão de mundo, que pode ser que para aquela pessoa não seja. E quem está certo, quem está errado, né? Afinal, cada um está se apoiando naquilo que ele faz bem, e por que não os dois estarem certos? Cada um olhando por um espectro diferente do mesmo ponto. Então, isso nos facilita muito. Então, é algo que nós espíritas e nós, enquanto seres humanos, precisamos o quê? Orar e vigiar sempre, para que não inflijamos ao outro as dores de um conflito de imposição. Jesus, aqui nesse finalzinho, ele coloca, das palavras do Cristo: antigamente o céu era tomado por violência, O céu, a gente pode compreender também as moradas espirituais, ou a gente pode entender também que o nosso próprio planeta, tem sobre maioria os aspectos mais violentos e mais rudes da existência, mas ele deixa claro, hoje não. Hoje será pela caridade e pela doçura. Então nós podemos sim ser mais caridosos com os nossos irmãos, nós podemos sim ser mais caridosos com aqueles que convivem conosco e também ser mais doces, Ser mais mansos, ser mais pacíficos. E isso inclui também aqueles que convivem bem próximo de nós. Então também não temos que ter aquele desejo, aquele ímpeto de convencer, por exemplo, as pessoas que moram próximos, nossos familiares, esposa, esposo, pai, mãe, parentes próximos, amigos, filhos.
Claro que os filhos cabe uma ressalva, né? Porque os filhos, quando ainda estão na tutela dos pais, os filhos pequenos, eles devem seguir ali as orientações dos pais, seja sobre qual religião for, e depois, quando então tiverem a sua maturidade, tiverem a sua forma de agir e pensar próprias, aí eles escolhem o caminho a se seguir, né? Mas, de modo geral, ainda assim você pode orientar, fazer com que o seu filho siga enquanto filho pequeno, né, siga ali os seus passos, mas sem que seja algo pesado, sem que seja algo difícil também para aquela criança. Pode ser prazeroso, não precisa ser algo pesado. Tanto que na literatura espírita é possível encontrar hoje diversos livros adaptados para a linguagem da criança, para a linguagem do adolescente, para que ele possa compreender através da literatura algo que fique mais fácil, algo que fique mais de acordo com a sua faixa etária. Porque realmente, às vezes, uma criança, um jovem, quando ele pega um livro dos Espíritos, um livro dos Médiuns, um Evangelho, ou um livro espírita mais antigo, que tem um linguajar um pouco mais difícil ou fora da realidade dele, pode entender, pô, isso aqui é chato, né? Não faz parte da minha vida, como que eu vou usar isso na minha vida, né? Cada vez mais as crianças estão questionando. Então, é legal adaptar, né? Então, tem o Livro dos Espíritos para infância e juventude, tem o Evangelho segundo o Espiritismo também para a juventude. Pode ser um bom caminho para que algo chegue para essas crianças, para esses jovens que estão sob a tutela dos pais, de forma mais prazerosa, de forma mais gostosa, né? Então, fica aqui essa reflexão para que a gente não cause sofrimento, não cause dor, ou não entre dentro da casa e do espaço do outro indivíduo querendo convencê-lo. Se houver disponibilidade, ok, sigamos juntos. Se não houver, cada um segue o seu caminho sem ressentimento, sem mágoa, sem revolta, pois assim é a vida. E como complemento aqui do tema proposto, foi sugerido do Livro dos Espíritos a pergunta 814, que está dentro do item Provas da Riqueza e da Miséria. Então, a pergunta 814 aqui do Livro dos Espíritos, ela é assim: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Uma pergunta que provavelmente muitas pessoas fazem e nós também já devemos ter feito em várias oportunidades, em várias vidas, né, para poder entender essas diferenças que ocorrem no mundo. A resposta dos instrutores, né, dos bons espíritos, ela é bem curta e objetiva: para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis. Essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Então, o que aqui os instrutores colocam na questão da diferença entre riqueza e miséria? Ele volta um passo atrás, dizendo sobre a encarnação e um pré-planejamento, dizendo que o próprio espírito tem, em muitos dos casos, a capacidade de escolha dessas provas, e ele até coloca ali que muitas vezes nós sucumbimos diante delas. Mas isso vai gerar o quê? Um aprendizado. Então, ora nós aprendemos a lidar com a riqueza, ora nós aprendemos a lidar com a miséria, mas algo também muito importante que o Evangelho ele complementa em um outro item de um outro capítulo sobre a questão também das riquezas, que ele atrela que essas condições também estão relacionadas à nossa capacidade de gerir tudo isso. Então, não é porque nós escolhemos alguma prova antes de encarnar que durante a vida essa prova não possa ser modificada, transformada ou, em alguns casos, até que ela já não faça mais sentido. Então, nada é para sempre. Nós sempre podemos o quê? Mudar as situações através do nosso aprendizado, através da nossa vida. Então, se a riqueza chegou para mim, o que eu faço com essa riqueza? De que forma eu vou utilizar essa riqueza em prol de mim mesmo, em prol da minha família, em prol da sociedade? Se a miséria hoje chega até mim, o que eu tenho para aprender? Qual o exercício por trás dessa miséria que eu preciso ainda aprender? E saber que tanto um estado quanto o outro é passageiro, seja numa vida ou em momentos dentro da vida. Vamos aprender com as situações que chegam até nós, porque é possível aprender também em vida. Não precisamos esperar as próximas vidas, porque senão a gente sempre deixa para depois aquilo que nós podemos fazer agora.
Então essa foi a reflexão aqui proposta, né, no Evangelho de hoje, agradecendo a todos que assistiram, que participam dos nossos evangelhos. Para mim é sempre uma oportunidade também, pois quando falo também aprendo, quando falo também trago essas reflexões para a minha vida. Fiquem todos com Deus, fiquem todos com Jesus e que essa luz de Jesus chegue em todos os lares, em todos os corações, podendo confortar, podendo dar um abraço carinhoso e levando a alegria para todos os corações de vocês que assistem e também para o meu. Então, muito obrigado, gratidão a todos.